é o papel da mulher? Homem e mulher são iguais? E afinal, será que podemos dizer que a Bíblia tem um padrão para a mulher? Essas perguntas serão respondidas neste episódio do Papo de Pijama. Então, roda a vinheta. E aí, tagarela, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Pijama. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer e hoje eu estou com duas convidadas especialistas nesse assunto e duas convidadas muito especiais para nós conversarmos sobre feminilidade bíblica. Afinal, qual é o papel da mulher? Com vocês, eu trago aqui duas queridas que eu tenho o prazer de conhecer e também de serem minhas amigas, Alana e Vicky. Sejam muito bem-vindas ao Papo de Pijama. Obrigada, Paola. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, meninas, para a gente conversar um pouquinho. Gente, que legal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, estou muito feliz de receber vocês aqui na minha casa de pijama, mesmo que à distância. Mas vamos se apresentar, né? Eu já conheço bem vocês, já conheço o ministério incrível que as duas têm a respeito também dentro, né, desse tema que a gente trouxe para esse papo. E eu queria que vocês apresentassem aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para as tagarelas que estão assistindo esse episódio. Alana, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, qual é o seu ministério, sua idade, enfim, o que você quiser se apresentar aí pra gente. Tudo certo. Meninas, muito prazer, eu me chamo Alana, tenho 28 anos, sou aqui de João Pessoa, da Paraíba, e trabalho com mulheres, tanto na minha igreja, quanto também no Instagram, e principalmente no Instagram, né, sou casada e sou bacharel em Direito, mas não exerço essa função hoje em dia, porque Deus me chamou para outra área completamente diferente, que foi a teologia. Então hoje eu sou bacharel em Teologia, sou mestre e doutoranda em Ciência das Religiões e, assim, o meu objeto de estudo, o meu objeto também ministerial, assim, minha função ministerial também é trabalhar com mulheres dentro do cristianismo, principalmente, né? Suas vivências, suas dores. Glória a Deus. Então, assim, é um prazer muito grande e falar de feminilidade, para mim, é, assim, um papo que rende bastante, então eu tô... Dá pra fazer mais de um episódio, né, com esse tema, né, Alana? certeza, esse tema rende bastante. Muito obrigada por estar aqui, que Deus continue abençoando o seu ministério. E nós temos também a Vicky, as duas também já se conhecem, mas Vicky, se apresenta pra nós aí, se apresenta pras tagarelas que estão ouvindo ou vendo esse podcast. Olá, meninas, então eu sou a Vicky Victoria. Eu tenho 26 anos, sou casada com o Nixon, moro em São Bento do Sul, a mesma cidade da Paola. Eu sou professora de alemão, tenho mestrado em letras, mas eu vim aqui para São Bento do Sul para estudar teologia. E tô no segundo de teologia, junto com meu marido, somos coleguinhas. É legal. E eu gosto bastante de pesquisar sobre as mulheres no cristianismo, especialmente nos tempos bíblicos e no Novo Testamento. E a Vicky também está escrevendo um livro, pessoal. Vai sair um livro da Vicky sobre um tema muito importante, que é o Ministério Feminino. É isso, né, Vicky? Exatamente. É para sair até o fim do ano. Vamos ver, porque tem um longo processo de edição ainda, de reestruturação. Tem bastante trabalho. E aí, então, a Vicky vai voltar para cá, aqui nesse podcast, o dia que lançar o livro. O que vocês acham, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar aí um tema também sobre Ministério Feminino. Mas o tema de hoje é um tema também muito importante, que é a respeito da feminilidade bíblica. Eu tenho visto muito esse tema, eu acho que ele, na verdade, sempre foi um tema muito em alta nas igrejas. Eu lembro desde que eu era criança, sempre foi falado muito sobre o papel da mulher, sobre a mulher no lar, né? Sobre maternidade, sobre coisas que envolvem a vida da mulher, né? Mas, eu não sei vocês, meninas, mas eu confesso pra vocês que, às vezes, eu olho pra forma como muitas vezes a gente aborda esse assunto um pouco raso.
um pouco sempre da mesma forma, ou como se a mulher ela tivesse somente um lugar onde ela pudesse desempenhar um papel. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria trazer umas perguntas aqui, deixar nossas convidadas também falar. E a pergunta que eu queria que vocês trouxessem um pouco para nós é: vocês acreditam que, biblicamente falando, nós podemos dizer que a mulher tem um papel em específico? Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês leem as escrituras a respeito dessa pergunta? E aí, Vicky, eu começo ou tu começa? Você acha? Pode começar, Lana. Bom, gente, pois então eu vou começar. Aí depois eu começo, aí depois Vicky fecha com chave de ouro. Ela só chega botando pra quebrar. Então, gente, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma diversidade muito grande de mulheres, né? A gente não consegue perceber na Bíblia uma função específica da mulher, um papel específico, algo específico que a mulher deve fazer ou não deve fazer, né? A gente encontra uma infinidade de exemplos e eu acho isso fantástico, porque a Bíblia ela fala por si só. Né? A gente, quando abre a palavra, ela fala por si só. E os exemplos bíblicos de mulheres que as escrituras trazem para nós são demais. Porque na Bíblia nós vemos mulheres que foram mães, mulheres que foram donas de casa, que cuidavam do seu lar, mulheres que eram empresárias, mulheres que eram mestres, mulheres que eram rainhas, mulheres que eram juízas, né? Eram governantes. Então a gente vê vários tipos de mulheres nas escrituras. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não consegue perceber um papel específico da mulher. Óbvio, lá em Gênesis, né, quando a gente olha para a criação da mulher, para quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus nos criou e disse que nós seríamos auxiliadoras, que nós seríamos Ézer, né, que no hebraico essa palavra Ézer, ela é muito poderosa. E muitas vezes quando a gente olha para Gênesis, a gente diz, não, a mulher nasceu para ser auxiliadora, né? Ela foi chamada para ser essa auxiliadora. Muitas vezes essa palavra vem carregada com um sentido negativo, né? Muitas vezes as pessoas... Às vezes a gente entende, tipo, aquela que ajuda, é a ajudante, né? A servente de pedreiro. Pois é, como se o homem tivesse ali o papel de protagonista e a mulher fosse só um ajudante que ficasse ali exercendo o seu papel em torno dele. E a gente sabe que não é assim, né? Que o Ézer na Bíblia, quando essa palavra Ézer ela é citada, se referindo à mulher, mas ela é citada em muitas outras passagens se referindo ao próprio Deus, como um auxílio de guerra, ao próprio Espírito Santo como um auxiliador. Então, a gente vê que esse papel de auxiliadora da mulher, a mulher enquanto Ézer, é algo muito profundo e muito amplo. E a Bíblia, por si só, ela não limita a atuação da mulher a uma caixinha. Pelo contrário, ela expande. Eu gosto muito de dizer, né, que a Bíblia ela expande os limites da mulher. A gente, na sociedade, às vezes na própria religiosidade, a gente acaba introjetando, né, na nossa mente que a gente nasceu, nós fomos criadas para exercer aquelas funções ali bem determinadas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, esses limites são expandidos. E Deus nos chama, primeiramente, para glorificar o seu nome, né, para viver para a honra e glória dele, né, do seu nome. E segundo, para cumprir o propósito específico de cada uma. E aqui entram os nossos dons que foram dados por Deus, nossos talentos que são variados, nossas personalidades, nossos jeitinhos. Nossos temperamentos que são diferentes. Nossos temperamentos, exatamente. E tudo isso contribui para que a gente exerça funções diferentes. Então, existem mulheres que nasceram realmente para viverem a maternidade, viverem ali o seu lar, a domesticidade. Elas amam e elas fazem aquilo com excelência. Já existem mulheres que sequer vão se casar um dia, que nasceram para viver o celibato, para viver ali a sua vida de uma forma completamente diferente. Algumas foram chamadas para serem instrumentos de Deus através das suas carreiras, das suas profissões, dos seus estudos, do seu negócio, né? Tem muita mulher empreendedora hoje em dia, né? Exatamente. Não só hoje em dia, mas na Bíblia também, né? A gente vê algumas mulheres que sustentaram o ministério de Cristo, né?
E aí, se a gente for mais pra frente, tem Lídia que sustenta o ministério de Paulo, né? Então, é muito legal ver isso, né? Então é muito bom, porque a gente vê na Bíblia essa expansão dos horizontes da mulher. Nós fomos criadas em Gênesis, né, para ser essa auxiliadora. Mas esse auxílio que nós podemos dar, ele pode ser dado de inúmeras formas, né? Essa é nossa função, esse nosso papel pode ser exercido de várias maneiras. E aí a própria Bíblia, em determinadas funções ali da mulher, ela vai dando ali aqueles comandos, aqueles conselhos, como por exemplo em Efésios 5, tem os conselhos para as mulheres casadas e para os homens também, né? E assim a gente vai vendo essa diversidade, a gente vê que o próprio Paulo também nas suas cartas incentiva também o celibato, né? Diz, olha, vocês que são solteiros, homens e mulheres, exerçam sua solteirice para a glória de Deus, sirvam ao reino, vocês têm mais tempo para servir ao reino de Deus, né? Para trabalhar aí no reino do Senhor. Então isso é muito lindo. Então eu acredito que nós somos criadas sim para sermos auxiliadoras, mas que esse termo não nos limita. Ele expande nossos horizontes. E os próprios exemplos bíblicos são assim, falam por si só. Se a gente elencar as mulheres da Bíblia, elas falam por si só. E aí, passando já para mim, que eu tô ansiosa para... Bom, para complementar o que a Lana falou, justamente a gente procura um pouco o que tem se procurado hoje em dia, qual é o papel da mulher. E eu gosto muito de historicizar as coisas, no sentido da gente entender de onde vêm essas perguntas. E se vocês fizerem uma pesquisa de quando surgiu a pergunta pelo papel da mulher, isso vem ali a partir dos anos 60, principalmente, com as discussões no mundo secular. Então a mulher estava indo para o mercado de trabalho, para a universidade, e as pessoas começam a se perguntar, não só as cristãs, qual é o papel da mulher, né? Ou qual é o papel do homem? E foi aí que essas perguntas começam a aumentar, a pesquisa. E é claro, a fé cristã, a teologia por si só, né? Porque a teologia ela vai se desenvolvendo porque a gente vai tentar responder novos problemas, né? Novas questões. Porque quando a gente tem uma sociedade bem tradicional, que as coisas sempre foram assim, não tem muito o que se perguntar. Mas quando você... Tem nada novo pra pesquisar, né? Exato, exatamente. Mas se você tem uma sociedade de um determinado modo e de repente ela tá mudando, as pessoas perguntam, mas qual é o papel então da mulher? Se agora a mulher tá indo pra universidade, enfim. Ok. Então, só pra gente pensar que essa ideia do papel, ela é bem contextualizada. E aí, surgem reações, né? Então, você pensa, não, hoje a mulher tá indo pra fora do lar, então, às vezes a reação da igreja, não, temos que trazer a mulher de volta pro lar. Ou assim, essas são coisas extremas. Mas como vocês bem disseram na Bíblia, a gente tem uma variedade de papéis que as mulheres exerceram. Vou dar mais um exemplo. Priscila e Áquila. Priscila, a gente sabe que ela tinha muito conhecimento bíblico. E mais do que isso, ela era fazedora de tenda junto com o marido, né? O interessante é que não diz que Áquila era um fazedor de tenda e ela era a esposa. Não, diz que os dois eram fazedores de tenda e que Paulo trabalhou com eles. E pesquisando um pouco, eles não eram... Provavelmente eles seriam alguma coisa, não é bem classe média, mas eles não eram super ricos nem super pobres, mas eles tinham um certo negócio familiar que inclusive permitia eles até uma igreja na sua própria casa, que ela vai passar em pelo menos 2 cidades, assim, eles vão ter 2 ou 3 cidades, uma igreja na casa, você precisava de uma casa grande para receber as pessoas. Exato, então esse negócio de família que eles tinham permitia eles liderar e receber uma igreja em casa. Então, assim, isso é bastante variado. E também tem as questões das fases da vida, que às vezes são respondidas pela cultura. Por exemplo, hoje qualquer menina que nascer aqui no Brasil, ela vai ter um dos primeiros papéis que ela vai exercer é o papel de estudante. Ela vai para a escola, ela vai aprender a escrever, a ler. E aí a Bíblia nos ensina como lidar com esse papel que nos é dado. Como é que eu posso ser uma boa estudante? Como é que eu posso respeitar meus professores, amar meus colegas? É como eu vou glorificar a Deus naquilo que eu faço, né? Naquilo que eu exerço. Nesse meu contexto. Porque se pensar, talvez, há 100 anos atrás, muitas meninas não tinham acesso à educação, elas iam pra roça. Elas tinham outro contexto e o papel que elas iam... às vezes a gente pensa, não, antigamente a mulher ia pro lar, mas não é assim. Às vezes é uma questão muito de classe social, né? Gente, antigamente o pessoal, as crianças trabalhavam na roça, né? Então, assim... E tava todo mundo ali trabalhando junto, né? Então, assim, é muita questão de glorificar a Deus no nosso contexto pessoal,
nesse papel, eu como esposa, ou eu quando era solteira, eu como filha, depois eu morando sozinha. São os vários papéis que a gente recebe ou obtém ao longo da vida e eles vão se diferenciando. Então, acredito que é menos um papel fixo e mais um discernir onde é que eu tô, o que eu tô fazendo e como eu posso glorificar Deus no meu contexto. E como eu estou fazendo aquilo que eu faço, né? Quem é o Senhor sobre a minha vida? Quem tem controlado as coisas que eu faço, né? Você trouxe uma coisa, Vicky, que me trouxe uma pergunta aqui que não tá no meu script, mas essa informação que você nos traz, né, de que essa é uma pergunta ali do século qual? Não é século, você falou século XX. anos 60, né? Ali nos anos 60, eu achei muito interessante, porque talvez, então, a gente, primeiramente, com essa pergunta para a Bíblia, a gente está meio que fazendo um anacronismo bíblico aí, não é? A gente querer colocar uma pergunta muito posterior ao que os autores bíblicos estavam querendo responder, né? Então, já é um alerta aí para nós e fica aí a importância de a gente fundamentar e entender de onde surgem as perguntas e entender que a palavra de Deus, ela também é maior do que as nossas próprias perguntas, não é isso? Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos auxilia, nos dá muitas respostas, mas elas não vêm prontas, né? Justamente porque a gente tem novas perguntas hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar se a gente pegar Tito 2, eu vou abrir aqui, né? Então, todo mundo conhece esse versículo, as mulheres, né? Fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. E diz para as mais novas que elas precisam aprender a ser prudentes e puras, estarem ocupadas em casa, serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos. E muita gente pega assim, pronto, esse é o papel da mulher. Estar ocupada em casa, sujeita ao seu marido. Certo, mas se a gente continuar depois, fala que é importante que os escravos se submetam aos seus senhores para agradá-los. Então é muito interessante que nas cartas, muitas vezes ensinos para as mulheres, eles são seguidos de ensino para os escravos. E por que acontece isso? Porque os Não só em escritores... Tito, né? Pedro é da mesma forma. É do mesmo jeito. Timóteo não é seguido, mas tem também... tem outra carta agora, eu não me lembro de cabeça, não sei se é Colossenses. Mas, justamente, por que acontecia? Porque os escritores do Novo Testamento queriam que as pessoas honrassem a Deus no contexto em que elas estavam, para não provocar escândalo. Na sociedade romana, esse era o papel da mulher. O papel da mulher, ele era bem privado. A gente vê exceções, mas no geral, na sociedade romana, a mulher era realmente do lar. E a diferença a gente vê em outros contextos judaicos, mais do Antigo Testamento, em que você vê uma sociedade que não tem uma divisão muito certa entre o que é privado e o que é público. Você tem toda a família trabalhando junto no campo. Então a gente vê que isso se desenvolve conforme a época também. E isso é importante quando a gente for fazer essas perguntas para a Bíblia, entender o contexto e pegar realmente a mulher de capa a capa, né? Como a Alana falou, você vê a mulher em toda a Bíblia, né? Não pegar versículos isolados, mas ler a Bíblia por completo. Legal. Eu acho, gente, que as pessoas, elas andam em busca de respostas prontas e fáceis. Então, ao invés das pessoas olharem, por exemplo, qual é o papel da mulher? Ao invés delas olharem o contexto, olharem toda a Bíblia, verem toda aquela perspectiva, né, que a Bíblia está nos trazendo, elas pegam esses trechos isolados para trazerem respostas fáceis e práticas, né, as famosas listinhas que eu sempre falo. Os checklists, né? Os checklists, então quais são os versículos? Aí seleciona aqueles versículos isolados sobre o papel da mulher, né, que é direcionado para as mulheres, e diz, não, olha, o papel da mulher está aqui. Então, ao invés de se aprofundar realmente nas escrituras, querem respostas fáceis. Eu digo muito que, infelizmente, a gente vive num período, assim, de uma preguiça intelectual muito grande, que as pessoas têm preguiça de pensar, além daquela coisa mastigadinha, facilitada. E isso é um problema muito grande, principalmente na discussão do papel da mulher, do que a mulher foi chamada para ser, porque isso, ela reduz muito a discussão e acaba trazendo ensinamentos equivocados, ideias totalmente distorcidas, né, do que a Bíblia realmente traz para a gente. E além disso, quando a gente faz essa redução do que é a mulher,
Primeiro, porque a gente não pode dizer a mulher, são as mulheres, né? Existem vários tipos de mulher, não existe só um. E quando a gente reduz nesse nível essa discussão, a gente acaba trazendo problemas para a realidade. Porque a gente está na teoria ali, não, qual é o papel da mulher, segundo a Bíblia e tal. A gente tem esses problemas teóricos que são formados por conta dessa preguiça intelectual, essa preguiça de pensar. Mas esses problemas não ficam no papel, eles vêm para a prática e atingem muitas mulheres. Muitas mulheres se sentem inadequadas, muitas mulheres sentem que não estão seguindo essa tal de feminilidade bíblica. Muitas mulheres acham que porque não são casadas, são inadequadas, não exercem sua feminilidade na integralidade. E isso é muito danoso e eu já ouvi muitas mulheres que se sentem pressionadas, que se sentem erradas, que se sentem diminuídas, inadequadas. E tudo isso, gente, é tão sério porque é fruto dessa preguiça de pensar mais sobre as coisas, de analisar esse assunto de uma forma ampla, né? E isso é muito sério, porque vai além da teoria. Aqui a gente tá... E aí a gente não... teoria, mas quando vai pra... A gente acaba não vivendo daí também a liberdade que Cristo nos trouxe, né? A gente acaba vivendo, tipo assim... E acho que essa já é a resposta de uma das perguntas que a gente levantou aqui, né? Existe algum padrão bíblico a respeito da mulher? Acho que essa tua fala, Lana, já responde essa pergunta, porque às vezes a gente vê, né, que parece que em alguns lugares se monta uma ideia do que é a mulher bíblica e ela tem que ser dessa forma. E eu gosto muito de falar e trazer o texto, por exemplo, da mulher virtuosa, né? Quem nunca pegou o texto da mulher virtuosa e transformou o texto da mulher virtuosa num checklist? Então, mulher virtuosa tem que fazer um monte de coisa lá, porque se vocês lerem aquele texto, gente, é sério. Eu sempre olho para aquele texto e falo, oxi, como é que essa mulher deu conta de tudo? Vai coitada de mim. E então, aquela percebe, meu Deus. Ela faz... Gente, ela costura, ela é empreendedora, ela acorda cedo, dorme tarde, a luz... Lá no texto diz que a luz dela nunca se apaga e ela faz um monte de coisa. E é muito interessante, né? Esse texto eu acho ele fascinante, porque a gente tem que ler ele dentro do contexto de Provérbios, né? E Provérbios está fazendo ali toda uma personificação da sabedoria, e ele encerra usando a mulher virtuosa, que, né, por alguns estudos que eu fiz, alguns teólogos entendem sim que ela é a própria sabedoria, é a personificação da sabedoria. Mas que nós podemos sim falar sobre a mulher virtuosa, mas não é um checklist. Então você, mulher que está nos ouvindo aqui, não adianta você ler Provérbios 31, né? Provérbios 31, eu sou péssima em endereço, gente. Então, ler Provérbios 31 e querer ver lá se você cumpre todos os requisitos. Porque ali existe um princípio. E o princípio é o temor ao Senhor. E aí a pergunta é, isso vale só pra mulher? Não, né? Então, se a gente escolher os textos que falam só com mulher, quanta coisa que a gente vai perder da palavra de Deus, não é, meninas? Quanta coisa que a gente vai deixar de lado. Eu digo que o padrão que Deus espera de nós, mulheres, eu diria que é alto, mas por quê? Porque é o padrão que ele espera ou que ele quer produzir em todo cristão, né? Pensando que é o Espírito Santo que nos ajuda a produzir esses frutos, ou que produz esses frutos em nós. Então, se a gente pegar o Sermão do Monte, se a gente pegar os frutos do Espírito, quando eu aplico os princípios cristãos às coisas diferentes que eu faço na vida, eu vou frutificar de uma maneira boa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sei que é um problema que a gente tem hoje em dia, né? A mulher está no mercado de trabalho, e aí se fala, como a mulher é negligente com a sua família, agora a mulher só pensa em si mesma. A questão é que eu conheço muitos homens que fazem o mesmo. Esse não é um problema feito, é um problema do ser humano. E a gente não fala, né, do homem que é a sua família, né? Essa tentação de negligenciar a família pela minha carreira acontece tanto no homem quanto na mulher, pode acontecer. Então, quando os dois pensam que a família
depende deles, que, né, eles são os primeiros exemplos dos filhos, que os filhos dependem deles. Quando você coloca essas coisas como prioridade, mas de uma maneira integral, porque por causa dos deveres que Deus nos deu, até do amor ao próximo, né, os filhos, eles vão se espelhar na gente. Mas isso é uma questão para homens e mulheres, né? Então, assim, é uma questão de mudar de padrão de mente, não é uma lista do que fazer ou o que não fazer, que é o que a Alana falou, porque é muito fácil dizer faça X, não faça Y, mas aí você não entende o contexto de cada família, né? E aí você tem essas tentações que acontecem para o homem e para a mulher. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o Nixon, no nosso 2º ano de casamento, ele trabalhava como professor de filosofia e fazia teologia à noite. E a gente quase começou a não se ver mais no 2º ano de casados. E ele mesmo decidiu trancar a faculdade, porque pra ele a prioridade era o casamento. E eu penso, hoje a gente faz, mas ele poderia estar se formando já. Mas por quê? Porque ele colocou a família dele como prioridade. Então essa é uma coisa que, se a gente pensar um contexto, não, preciso cuidar da minha família, e isso vale pro casal, pra família como um todo, né? Por isso que eu entendo que os princípios cristãos, o padrão cristão, ele é mais abrangente e ele nos dá sabedoria. O que eu faço nesse momento, né? Não é uma lista de vou fazer X ou Y, mas de pensar e aplicar o que a gente aprende na Bíblia de maneira geral. E aí, que ela falou da lista pronta, isso talvez seja um mal do Instagram, e por isso eu dou glória a Deus pela vida de vocês, meninas, que vocês fazem conteúdos muito bons e que fazem as pessoas pensarem e refletirem. Porque, gente, o que tem no Instagram de lista de faça e não faça, de frases soltas, Qual roupa você tem que usar e qual roupa não. Eu vi a questão de penteado. Quais penteados são mais ou menos femininos? Gente, a que ponto estamos chegando? É complicado. Tem muita lista na internet. E aí entra mais um, acho que a Vicky traz mais um problema, né? De a gente dicotomizar a nossa vida. E aí a gente vai agora para esse aí instagramável. E aí a gente também começa a ter um papel da mulher dentro do próprio Instagram, né? Tipo assim, a gente se compara, né? Essa ali tá fazendo mais coisa do que eu. Essa ali dá mais conta do que eu. E aí a gente quer viver o papel da mulher da super-heroína. A gente quer ser a Mulher Maravilha. E o quanto isso é pesado para nós, né? Então, eu acho que olhar para a palavra de Deus, ela é muito mais do que a gente encontrar um padrão, né? De que um checklist, eu acho que isso aqui, se você gravar isso já nesse episódio, já é bênção na sua vida, você que está nos ouvindo, porque isso nos liberta, né? A viver como criaturas à imagem e semelhança de Deus. Lembrar que somos feitas à imagem e semelhança de Deus. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, meninas, porque eu amo esse assunto, porque eu percebo como às vezes a gente, né, quer fechar demais. É o papel da mulher. A gente esquece de que dentro do texto de Gênesis, além da mulher ser também criada à imagem e semelhança de Deus, existe essa correspondência entre homem e mulher, existe uma alteridade entre os dois, né? E aí, não dá pra gente ficar só na nossa patotinha feminina, né? Claro que eu creio que a gente tem, sim, desafios que são da mulher, né? Mas também porque eu sou uma pessoa diferente, né? Eu sou um outro ser humano, então eu vou viver de uma forma diferente, experimentar a minha fé e a minha vida de forma diferente. Vejo aqui em casa, por exemplo, eu e o Isa, é bem interessante. Em alguns momentos, eu sou muito emoção, né? E dizem que isso é feminino. Mas eu não sei se a gente poderia encaixar sendo feminino ou não, porque eu conheço muitos homens que também são super emoção, né? Meu pai, por exemplo, é um homem muito emotivo. O Isra não. E isso não faz ele mais ou menos homem. Meu marido mesmo é mais emoção do que eu, gente. Que legal. Eu já sou uma pessoa super emotiva, super sensível, e ele é mais ainda do que eu. E aí, Que legal, Alana. às vezes eu fico conversando, eu fiz amor. Se esses homens aí dessas páginas de masculinidade bíblica, esses macho alfa, super, né? Se olhassem assim, meu Deus do céu, iam questionar a masculinidade, né? E, pelo contrário, isso não tem nada a ver. E eu acho que esses checklists e essas caixinhas são prejudiciais para as mulheres e para os homens também, não é? Porque a gente olha, a gente
A gente fala muito da feminilidade porque está no nosso meio. Mas para os homens também isso é muito danoso. Quantos homens questionam até sua masculinidade, chega ao ponto de questionar até mesmo sua sexualidade. Meu Deus, será que eu sou um homem de verdade ou não? Ou será que... Futebol, né? Nossa, isso tem muito. Isso é, né? Futebol. Isso é muito sério. Olha, meu marido mesmo, ele é um homem sensível, ele não gosta de futebol. Ele é um homem, assim, totalmente diferente desses padrões aí de masculinidade bruta, né? Que a gente vê que se diferencia até do exemplo de masculinidade do próprio Cristo, né? Que Cristo, Jesus, a gente vê na Bíblia que Jesus chorava, que Jesus era sensível, que Jesus, ele se compadecia das pessoas, ele era esse tipo de homem, né? Mais sensível. E aí esse padrão de masculinidade também, que a gente vê sendo estabelecido hoje em dia, também é algo totalmente surreal, né? Eu acho que é tóxico a palavra, sabe? É. A gente traz umas coisas, uns pesos, uns fardos aí que a gente não precisaria carregar, né? E a Alana traz a imagem de Cristo e vou fazer uma pergunta pra vocês. Será que Cristo é só o padrão de masculinidade, então? Ou poderemos dizer que Cristo nos traz uma referência para viver a nossa feminilidade? Para mim, Cristo é o padrão de humanidade, né? Aleluia! Homens e mulheres. E isso é maravilhoso. E eu tinha até separado aqui uma frase da Elizabeth Elliot que eu acho fantástica, que resume bem, que fala que o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Às vezes a gente quer estabelecer essa padronização para as mulheres. Ah, não, olha, para você ser uma mulher de Deus, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E às vezes a gente coloca esse checklist, essa listinha, acima do fato de que nós somos cristãs, né? Então, o nosso padrão não deve ser um checklist da feminilidade bíblica, mas deve ser a própria Bíblia. Porque nós somos cristãs, o nosso referencial deve ser Cristo, né? Acima de qualquer coisa. E o fato da gente ser cristã, automaticamente vai nos tornar uma mulher diferente. Automaticamente nós vamos começar a exercer essa feminilidade bíblica de forma natural. Porque o Espírito Santo vai moldando o nosso ser, vai nos conduzindo em sua liberdade para a gente se tornar mulheres realmente bíblicas, né? E isso não é porque eu sou mulher, mas porque eu sou cristã. Isso vem antes de tudo, né? E o fato de eu ser cristã, de eu seguir a Cristo, vai moldar a minha feminilidade de uma forma abençoada, né? De uma forma saudável. Então, realmente, para mim, assim, Cristo é um padrão máximo. É um padrão para a humanidade inteira, né? E a partir dele, a feminilidade das mulheres vai sendo moldada, a masculinidade dos homens vai sendo moldada, né? A gente só tem que olhar para Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. É o mais difícil, eu acho, né? Eu falei de Sermão do Monte porque eu acho muito desafiador, gente. Nossa, total. Quando não tem vez que eu não leio, quando seja um soco assim no estômago, porque a fé cristã é diferente de tudo, né? De todo o padrão do mundo. Por isso, olhando para isso, a gente já tem bastante coisa para pensar e para refletir. Eu acho que com isso que a gente trouxe, a gente já respondeu muitas das perguntas aqui. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de escrever aqui para nós, aqui embaixo nos comentários, se você está assistindo pelo YouTube, o que esse podcast impactou e o que ele trouxe de novo para a sua vida. E lembre-se, mulheres, você deve refletir a imagem de Cristo. Você deve ser, né? Pequeno Cristo, é isso que significa a palavra cristão, né? Ser um pequeno Cristo. Então, é em todos os lugares. Se você é mãe, que você possa exercer a sua maternidade para glorificar ao Senhor. Se você é uma empresária, que você possa gerenciar os seus negócios para glorificar ao Senhor. Se você estuda, né, Vicky? Faça os seus estudos para glorificar ao Senhor. Então, é entender que todas as áreas da nossa vida servem para a glória de Deus. E isso é também a gente cumprir, né, aquilo que o Senhor nos fez, criados à sua imagem e semelhança, né, para resplandecer a sua glória. E eu acho excelente isso que você nos trouxe, né, Alana, de lembrar que não é ser mulher que nos torna diferente, mas o que precisa nos tornar diferente é a nossa fé.
Então hoje eu quero deixar uma pergunta final para você que está nos ouvindo. A sua fé tem impactado a forma como você vive a sua vida? O seu relacionamento com Deus tem transformado o seu casamento? Ou você percebe que existem coisas que o Senhor precisa moldar na sua vida? Olha, na minha existe, muitas. E eu preciso todos os dias estar com esse Deus e permitir que Ele me molde e que Ele me transforme cada vez mais parecida com Jesus, né? Porque Ele é o paradigma. E eu queria encerrar esse nosso encontro e queria pedir para vocês, meninas, deixar uma palavra final para as mulheres que estão nos ouvindo. E Alana, eu também quero que você nos fale aí, eu sei que você tem um curso maravilhoso que fala um pouco mais aí sobre feminilidade, que traz alguns exemplos de mulheres na Bíblia, que é muito edificante. Então, conta para nós também um pouquinho sobre isso antes de você deixar essa palavra final, tá bom? Maravilha, né? Para terminar essa conversa maravilhosa, eu queria, né, incentivar você, mulher que está nos ouvindo, a mergulhar na palavra de Deus, a focar menos nesse zum da internet, a focar menos no que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto e a focar mais no que o Senhor tem a nos dizer, né? Tem a nos alimentar, a focar mais ali nas páginas das Escrituras que são reveladoras e libertadoras para nós. E dessa forma, com certeza você vai ser uma mulher melhor. Você vai se encontrar, né, na sua feminilidade, em sua identidade, e isso vai ser o diferencial na sua vida, né? Vocês podem sempre contar comigo, sempre estar ali acompanhando meus conteúdos, perguntando. Qual é o teu arroba? @AlanaCarlaLF. No Instagram, no TikTok, gente, porque eu sou TikToker também. Mas como é TikTok das dancinhas, não é da... Não tem esse não. O TikTok da cristã aqui, é edificante. Então, no Instagram também, @AlanaCarlaLF. E eu tenho 2 projetos, né, atualmente. Um é o meu clube de leitura, que todo mês a gente seleciona um livro diferente sobre teologia e feminilidade. Temos encontros mensais, aulas, reuniões, convidadas. Então é assim, algo maravilhoso, um presente de Deus para as nossas vidas. E o outro projeto também é o meu curso online, Mulheres do Antigo Testamento, onde, né, o meu objetivo esse ano é percorrer todas as mulheres da Bíblia. Então, legal. É desafiador demais, mas assim, super gratificante. Então, esse meu curso, né, que é o projeto desse primeiro semestre, que é Mulheres do Antigo Testamento, percorre as mulheres de Gênesis até Malaquias. E elas são divididas em categorias: as mães, as estéreis, as mulheres que eram proativas, as mulheres que eram líderes. Então, nós vamos estudando cada uma e nós vamos trazendo, né, lições para as nossas vidas também. Tem sido assim, um processo muito edificante e as meninas que estão fazendo estão gostando demais. Glória a Deus. Gente, eu vou dar o link do curso da Alana aqui embaixo. É só você olhar ou no Spotify ou no lugar que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Vai ter o link aqui do curso da Alana, caso você tiver interesse em ser aluna também da Alana e conhecer mais as mulheres do Antigo Testamento. E Vicky, o que você nos traz de palavra final? Eu vou dizer a mesma coisa que a Alana. Gente, estudem a Bíblia. Não façam curso da Alana. Porque, principalmente no Antigo Testamento, que é muito maior que o Novo, a gente sempre encontra novas histórias. Mesmo já tendo lido, a gente esquece. Novas histórias de novas mulheres que fizeram coisas que às vezes a gente nem lembra, mas elas estão lá e elas são elogiadas na Bíblia. Então, para a gente ter um padrão bíblico, a gente tem que conhecer a Bíblia. Né? E um pouco além da mulher virtuosa, né? Além de Provérbios 31 e conhecer, então, essa pluralidade, essa riqueza que Deus deixou pra gente, né, a respeito dessas mulheres na Bíblia. Porque é a palavra de Deus que orienta a nossa vida. E ler a Bíblia também com, o que eu vou dizer, com sensibilidade, com inteligência, não como uma lista de regras, que nem eu falei, mas conhecer o contexto, né, entender como funcionam os textos, por que os provérbios, por exemplo, são diferentes das narrativas, tanta coisa. Então, quanto mais a gente se aprofundar na Bíblia e na teologia,
mais a gente vai conseguir ter sabedoria, uma sabedoria bíblica para viver a nossa vida no dia a dia, nos nossos desafios cotidianos. Glória a Deus. Deixa também o teu arroba aqui para as meninas te seguirem e acompanharem. A Vicky também faz post, gente. Ela também traz, de vez em quando, aí algumas reflexões muito, muito, muito legais. Gente, sigam a Vicky, que os conteúdos dela é assim, é profundo. Às vezes ela demora a postar, mas quando posta, ela usa aqui um cantinho na minha cabeça por um tempo refletindo sobre aquilo. Pensa um pouco maravilhosa e inteligente. Oh, eu preciso mais da minha alma blogueira, gente. Preciso postar mais. Mas até acho melhor. É Vicky Zalewski, mas como é polonês, né? É o sobrenome. Acho melhor o Paulo deixar na descrição. Gente, todo lugar que me convidam, eu tenho que soletrar. Eu penso, por que eu fui deixar o meu nome assim no Instagram? Porque eu tenho que ficar soletrando. Não é fácil de esquecer, porque fica marcante, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar soletrando, é difícil. Isso assim dá um jeito. O meu foi fácil de mudar, porque o meu não é do jeito que escreve o meu arroba, né? Paola Milbauer também é cheio de letrinha, então eu deixei do jeito que se pronuncia. Paola M-I-L Bauer. Então, se você também tá ouvindo esse podcast e ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, porque todos os dias eu também tô aparecendo nos stories e trago alguns estudos bíblicos, faço estudos bíblicos nos próprios stories para te ensinar justamente a entender contexto, a entender como interpretar texto. E eu quero também dizer para vocês que eu vou deixar um presente para vocês que estão nos ouvindo. Olha só. Aqui embaixo nessa descrição, além de você encontrar todos esses links que eu já falei, já mencionei aqui, eu vou deixar também para você um material exclusivo do Papo de Pijama, que é o devocional que eu escrevo junto também com outras escritoras. Você vai receber a primeira semana de presente, tá? Do devocional da série Heroínas da Fé. E olha só que legal, Alana, a gente não combinou, mas essa série é do Novo Testamento. Então, ela complementa aí o Antigo Testamento. Então, você vai baixar aqui embaixo, deixa o seu e-mail e você vai receber no e-mail gratuitamente a primeira semana do devocional Papo de Pijama Heroínas da Fé. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma bênção esse encontro. E eu sei que a gente teria muito mais coisas para falar, mas eu tenho certeza que eu vou trazer vocês de novo aqui, viu? Obrigada pelo convite, gurias. Muito bom conversar com vocês. Muito obrigada, meninos. Olha, conversar com mulher de Deus, que, olha, é assim, um privilégio, é uma coisa diferenciada. Foi ótimo. E que Deus abençoe a nossa vida e que o Senhor também esteja te ajudando a ser um pequeno Cristo, lá onde o Senhor te colocar. Que você possa levar isso no seu coração ao longo dessa semana. E nós nos vemos, então, no próximo episódio do Papo de Pijama. Não esqueça de compartilhar esse episódio com outra mulher para edificar a vida dela também. Nos vemos. Até mais, gente. Tchau. Tchauzinho. Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.